estamos aqui para mais uma live. Hoje vou falar do livro O Marketing e a Arte do Luxo na Era da Experiência. Seja você um prestador de serviço, alguém que vende produtos, uma coisa você pode ter certeza. Se você consegue encantar o seu cliente e cria uma relação onde ele não tem um relacionamento puro e simples de ir até uma compra, mas é alguém engajado, alguém que admira o que você faz, que tem um relacionamento aberto, de conexão, de envolvimento com a sua marca. É alguém que está encantado com tudo que você oferta. Por isso é muito importante a gente organizar as etapas da nossa comunicação. Aqui ele vem explicando muito sobre o marketing em geral e aí fala sobre a influência nesse segmento do luxo, que hoje tem sido dominado por pessoas que prestam serviços que podem ser disponibilizados em categorias premium ou mesmo para gente que quer oferecer uma experiência em sua prestação de serviço. Porque marcas que se posicionam no segmento de luxo têm muitos diferenciais. E o primeiro deles é que eles estão muito conectados com uma história de tradição e inovação. É uma busca que fica tanto entre fortalecer as histórias, porque marcas tradicionais costumam operar um sentimento entre os consumidores. Os clientes não são apenas clientes que compram uma vez, mas são clientes que fazem parte da história da marca. E aí, se você é médico e caiu aqui nessa live e não está entendendo bem por que eu estou falando de segmento de luxo, o que isso tem a ver com o seu exercício de transformar os seus seguidores em clientes, de estabelecer relacionamentos de qualidade, para que as pessoas realmente entendam o propósito do que você faz e se tornem admiradores da sua marca, propagadores do que você faz na sua rotina. Porque quando a gente oferece um relacionamento de experiência, quando trabalha com requintes de encantamento, a gente tem mais chance de ficar na mente dos nossos consumidores. Então, se você é alguém que quer se posicionar e fortalecer o seu relacionamento aqui na internet, se prepare para se posicionar oferecendo experiências para o seu cliente, tentando entender qual é a jornada que ele passa com você e tenha estratégias, técnicas para cada momento dessa jornada. O Philip Kotler, que é o estudioso do marketing, citado pela Rosana de Moraes no livro, ele fala que o marketing é composto de 4 P's. A gente passa para a questão do produto em si, depois a gente pensa no preço, a gente tem as políticas de distribuição e depois a comunicação. Oi, Lid! Que bom ter você por aqui! Boa noite! A Lid, gente, é quem tá me ajudando nisso que eu conto sempre pra vocês aqui, ó, desse meu super desafio de manter a boa forma física. Porque no final das contas eu já quarentei e aí eu preciso cuidar. E ela oferece um tipo de serviço super premium, porque o atendimento que ela me faz não é um atendimento padrão, igual uma academia de musculação que serve para qualquer pessoa. Ele é um atendimento personalizado, que acontece de forma exclusiva e conforme a minha agenda, a agenda dela, a gente se adapta. Então, o tipo de serviço que a Lidiane presta para quem quer condicionamento, para quem quer trabalhar com pilates, ou com atendimento de personal, é um atendimento diferenciado, que é na forma de uma experiência, porque ele é moldado de acordo com o que eu preciso. Não é algo solto, aleatório, é extremamente personalizado e se caracteriza pelas características que a gente tem de objetos e prestações de serviços de luxo. A Lid hoje faz uma oferta de algo que está nesse segmento de luxo. Eu vou colocar aqui as artes que eu preparei para dividir com vocês e aí fica a pergunta assim: o que é luxo verdadeiramente para você? Quando você pensa em luxo, o que você colocaria nesse rótulo aí de luxuoso? Tem que ter muito talento, porque o talento é o que nos diferencia, é algo que é muito natural e que pode ser muito bem trabalhado e que faz a diferença na nossa vida, né? Eu vou desativar os comentários aqui para ficar mais fácil da gente ver as artes. Mas se vocês quiserem fazer perguntas sobre o conteúdo que eu tô falando aqui, o livro de hoje é o Marketing e a Arte de Luxo na Era da Experiência. Com certeza, quem se posiciona como um prêmio e que oferece esses diferenciais de encantamento e de experiência tem mais chance
de trabalhar numa situação que, apesar de ter um negócio escalável com o poder da internet por aqui, consegue se diferenciar a tal ponto que consegue se destacar no mercado. Porque tem talento, magnificência. É aquela coisa que tem muito relação com a sua essência, mas que você consegue ter uma percepção de valor que você não faz discussão de preço. Não tem discussão de concorrência muito pura e simples. E dá aquela característica de celebração, né? Aquele momento assim único, com diferencial, uma experiência que vai além dos nossos sentidos. Então, luxo, segundo o Castarede, citado pela Rosana de Moraes, é tudo que não é necessário. Não é necessário mesmo, tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos desejos, mas um artigo de luxo não é algo necessário, banal, corriqueiro. Tá aí a coisa que eu falei dos sentimentos, né? É a arte de nos alimentarmos pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas e pela imaginação. Porque é mais ou menos assim, gente. Pensa comigo, se você está nesse mercado de luxo aí, é alguém com um diferencial, que entrega algo que é único e especial, que jamais ninguém vai conseguir copiar. A gente sabe que as marcas de luxo são copiadas e em algum momento viram uma espécie de commodity, mas ela não consegue ter aquele encantamento. Uma cópia é uma cópia pura e simples. Ela não consegue promover esse envolvimento que uma marca de luxo tem. E você percebe como a comunicação, o quanto você pode trazer isso para a sua profissão, como a comunicação das marcas no segmento de luxo é simples, é direto ao ponto. Você consegue de forma muito clara perceber os diferenciais, porque a comunicação não está focada na venda em si. Por isso que tem tudo a ver com o posicionamento de quem quer fortalecer a autoridade por aqui na internet. Porque você, quando comunica a sua essência com um diferencial, não há como ter comparação e discussões sobre preço com você. Porque estamos falando de geração de valor. São marcas que constroem o branding pessoal, como dizem por aqui. Eu trabalho com a prestação de serviços, de mentoria, o meu treinamento gravado, tem todas as formas para quem quer destravar a comunicação e se posicionar como alguém que é um líder na sua área, assumir a responsabilidade de ser o protagonista do seu negócio e utilizar esse segmento, essas características que são utilizadas nas grandes marcas, que isso envolve, né? Tem toda uma questão de encanto. Então não tem como dizer que utilizar o marketing de luxo no seu negócio não é uma boa saída, é uma excelente saída. Mesmo que você trabalhe com todos os públicos, você pode criar dentro da sua rotina alguma espécie de serviço prêmio, algum tipo de acesso diferenciado até você. E aí, dando sequência aqui a essa arte que eu preparei para vocês, a segunda vem aqui, ó. O que é luxo? Tem a ver com valor e que tem tudo a ver com o método Vidas que Vendem. Porque a gente fala de quê? De uma construção de um jardim, um conteúdo que é produzido com constância, onde você está aqui presente e disponível para se relacionar com qualidade, de forma intensa, servindo, deixando transparecer e transbordar para o mundo isso que você tem de tão especial. Então são preferências muito singulares. Algum médico, quando chega na minha mentoria, que vem fazer parte do programa Master Médicos, que quer construir esse branding pessoal para se posicionar como um médico de sucesso, ele vai se posicionar de tal forma que a escolha por ele não é pelo preço da consulta dele, mas pela qualidade do serviço que ele entrega. O programa, um método diferenciado, está muito relacionado com os sonhos de cada um. É exatamente isso. Pois é, doutora, eu tô vendo que você tá falando aqui luxo puro, né? Foi um jeito de combinar com a temática, porque já que estamos falando desse mercado de luxo, que tem uma história de glamour, né? E quando a gente pensa na medicina, a doutora Mônica estava comentando aqui, e eu acho que tem muito a ver isso que a gente está falando, do diferencial. A doutora Mônica presta um serviço que certamente ela tem colegas que fazem atitudes ou fornecem procedimentos parecidos. Mas ninguém é a doutora Mônica, com o jeito único dela, com toda a personalidade que ela imprime no que ela faz,
ela tem uma comunidade. E isso tem muito a ver com o senso de pertencimento. Lá em Assis, na região onde ela atende, ela é escolhida não só por ser uma médica que é muito bem informada, que busca se atualizar sempre e que fornece os procedimentos e as técnicas para se tornar uma mulher com mais performance, mais dinâmica, que ama mais o próprio corpo, que valoriza muito bem a imagem, que cuida dos cabelos e que está atenta a questões de rejuvenescimento e de performance, mas a doutora Mônica tem um instituto que carrega todos esses valores, todos esses princípios, porque esse é o grande diferencial. Ela é alguém que se posiciona, que fortalece a sua autoridade com uma presença constante por aqui, porque o brinde das marcas para se posicionar como prêmio ou como serviço de luxo tem que ser trabalhado cotidianamente. É aquela coisa de estar na mente do seu cliente. Então você não vai gravar um vídeo como médico só para falar de forma aleatória sobre características e não ter uma constância de relacionamento. É uma nutrição. Para você figurar nesse serviço premium, que tem todo esse diferencial, onde você se sente único e é tratado de uma forma com muito envolvimento. Você consegue aquele relacionamento que você cria uma espécie de paixão por aquela prestação de serviço. Ele não é substituível, não tem como você estabelecer comparativos. Então é uma grande saída promover experiências. E isso passa por todos os sentidos. Repara, por exemplo, agora a gente está nesse período de isolamento, mas quando a gente fazia passeios pelo shopping em busca de adquirir algum produto, nos chama muito a atenção uma vitrine, não quando é uma vitrine que tem exposição de vários produtos, mas aquela vitrine limpa, clara, assim também deve ser a sua comunicação, muito objetiva. Para criar esse clima de exclusividade, você não faz oferta de várias coisas, mas você segmenta, tem um plano de ação, um calendário editorial, tudo muito bem orquestrado e planejado para promover esse relacionamento com as pessoas e entender que esse trabalho por aqui não é um trabalho de se realizar hoje e deixar nas mãos de alguém que não entende a sua essência, a sua alma. Você perde a oportunidade desse posicionamento nesse mercado de luxo. E aí, voltando à questão dos 4 P's, vamos dar sequência aqui, ó. A grande revolução do luxo no século 21 foi o quê? A internet. Porque o que acontece quando a internet passa a estar presente de forma mais intensa na vida das pessoas? Ela democratiza o acesso. Antigamente as grandes marcas estavam lá na Champs-Élysées, lá naquela avenida famosa de Paris, e aí para você ter acesso aos grandes lançamentos, às grandes novidades, era preciso talvez fazer um investimento muito alto. Isso tornava o mercado mais complicado e menos acessível de forma democrática para todas as pessoas. Mas com essa presença online, quando você tem mais visibilidade, você abre a possibilidade. O que acontece? As marcas de luxo continuam produzindo, a cada nova estação tem um lançamento, tudo muito de acordo com o que é tendência, mas com essa preocupação tanto da inovação quanto respeito à tradição. E a comunicação é muito singela. Muito singela. Você repara para você ver as grandes marcas, se a gente for pensar em Louis Vuitton, se você pensa em marcas como Gucci, Hermès, todas elas são muito cleans na sua comunicação. E quando a gente consegue extrair esse efeito de ser premium, que está dizendo por aqui, um serviço mais gold ou special, como dizem por aí, são estratégias que atraem mais consumidores. Porque você abre o mercado com a internet, há a possibilidade de ser visto por mais pessoas e de ter mais pessoas interessadas. E com essa concorrência, aquelas pessoas que são mais exigentes, que querem um pouco mais de requinte, podem ser premiadas e atendidas por você, tanto ter um catálogo que é possível com preços melhores para atender uma cartela de clientes, como trabalhar com serviços e experiências premium, talvez um contato mais íntimo com você. Trazendo para cá, para o meu negócio digital, eu tenho um treinamento gravado que é acessível para qualquer pessoa, custa menos de R$1.000, então qualquer pessoa que quer destravar a sua comunicação pode fazer esse investimento e ter essa possibilidade de acesso a todas as ferramentas e as técnicas. Mas eu ofereço um serviço
Premium, que é o meu programa Master Médicos, que é um acesso direto a mim. Então, seja na elaboração do seu roteiro, para pensar o seu calendário editorial ou montar o seu plano de ação, é o meu serviço Premium, o meu serviço Gold, é o meu programa de mentoria que tem um investimento 10 vezes maior do que um treinamento que está gravado, porque você tem acesso a mim, a minha experiência, ao meu aprendizado, às técnicas e estratégias que eu já utilizo no meu negócio e que podem realmente acelerar o seu processo. A escolha de um programa de mentoria, de um atendimento individualizado, ele tem um preço alto, um ticket mais alto, mas porque tem vários outros benefícios além de só um acesso ao método. Você tem acesso ao método, às ferramentas, às estratégias e ao meu olhar sobre o seu negócio, ao meu olhar sobre a sua comunicação, com dicas muito claras para te nortear e para acelerar esse processo. Funciona muito também nesse mercado de luxo os co-brandings. E aí funciona aqui também no digital. A criação de associações com outras marcas. Por exemplo, há médicos que eu atendo em mentoria que fazem parcerias com outros médicos e fazem lives em duplas, onde cada um pode compartilhar o seu conhecimento. Tem procedimentos que você pode ofertar em parceria com alguém. E é muito importante que nesse momento você observe o cuidado de respeitar a individualidade de cada um dos seus clientes, de cada um dos seus pacientes. As pessoas que chegam até você têm objetivos determinados, elas sabem o que elas querem. Então, quanto mais você é claro, simples, direto na sua comunicação, sem ficar talvez floreando demais. Médico sofre muito de excesso de termo científico e aí corre o risco de não ser compreendido. E quando a nossa mensagem não é compreendida, a gente tem pouca chance de estreitar esses laços de relacionamento, que é o que a internet possibilita de forma tão brilhante pra gente. Quando você tá muito focado em repetir o que você vê um colega fazendo, você tira a oportunidade de imprimir ali a sua marca, a sua identidade. E essa sua identidade faz você ser visto como alguém de um segmento de luxo, alguém que realmente tem um olhar atento. E para isso é preciso alguns cuidados, porque o luxo das experiências é aquele que faz crescer o desejo pelo seu produto, pelos serviços, trabalha com emoções muito diferenciadas. Aquela história de que vai comprar uma roupa de cama, sem querer falar de uma marca, mas pelo menos todas as lojas dessa marca que eu passo, sempre tem um cheiro que o corredor onde a loja está instalada já tem um perfume diferente. Você pode trazer isso tanto para o seu consultório, tendo um olhar atento de oferecer um lugar que seja agradável para as pessoas, porque se vai existir um momento de espera, criar uma experiência, o próprio bom dia, o boa tarde que é dado com as pessoas se adentram ao seu negócio, falando da presença física, faz toda a diferença nesse seu posicionamento como alguém que está nesse segmento de luxo, que oferece uma experiência premium. Mais do que conhecer os indivíduos, desejam participar daquilo que os encantam. Sabe aquele senso de pertencimento, quando a gente fala assim, eu faço parte dessa comunidade? Isso acontece muito por aqui na nossa comunidade, de pessoas engajadas e que trabalham com tanto carinho com seus clientes, com seus pacientes. Todo mundo parece que tem uma onda, assim, é uma sinergia. Todas as pessoas que passam pelo treinamento e que fazem parte da mentoria têm esse cuidado, porque faz parte da minha natureza defender que a gente precisa servir. É construir uma estratégia, uma produção de conteúdo onde você não está focado única e exclusivamente em vender, em lotar sua agenda, mas você está focado em se posicionar como alguém que verdadeiramente preocupa e se importa em oferecer qualidade de vida para as pessoas. Sendo um médico, alguém que promove a saúde ou que combate doenças, quando ele vem para cá e se posiciona como uma autoridade e se presta a servir a sua audiência,
colocando caixas de pergunta nos seus stories para que a própria audiência te diga quais são as principais dúvidas que ela tem, se importando verdadeiramente quando tiver numa consulta, seja ela na tela, né, na telemedicina, uma consulta de telemedicina, quando tem uma comunicação direta, um olhar, um se importar, um ouvir muito bem preparado, norteado, porque não basta ser um médico com uma super residência, com muitas qualificações, um currículo invejável de alguém que já fez muita pós-graduação, fez especialização, subespecialização, mas que não consegue mostrar isso de forma simples para ser compreendido por quem pode contratar o serviço dele, por quem pode querer se tornar um propagador da sua marca. A gente está falando de mercado de luxo, de serviço premium, é aqui que exige ainda mais esse ato de cuidar, de gerar valor, de relacionar com qualidade, para que as pessoas realmente se sintam valorizadas e encantadas e queiram fazer parte da experiência que você promove. Porque vocês, como prestadores de serviços, vocês médicos, são alguém que nos promove experiências. Por exemplo, quando eu faço um atendimento com uma dermatologista e vou lá e escolho alguém, eu não sou alguém, por exemplo, muito adepta a procedimentos muito radicais. Eu tô com 41 anos e eu nunca fiz um botox, por exemplo. E a médica, quando vai me atender, ela tem que me conhecer de forma profunda e esse conhecer passa por ouvir. E você pode estabelecer as redes sociais como um fenômeno para estimular essas interações com você, para você estar preparado na hora da consulta. Porque uma teleconsulta, por exemplo, se você não se envolve verdadeiramente e não procura, às vezes, escutar qual é a história daquela pessoa, você como dermatologista que vier fazendo uma oferta, no meu caso, se viesse me oferecendo, vamos fazer um botox, quem sabe um preenchimento, talvez fosse um médico que eu iria olhar e falar, tudo bem, será que eu preciso? Sim, tenho minhas ruguinhas de expressão aqui, tenho alguma coisa para ser resolvida. Mas o que eu vou oferecer tem que ter ressonância com o que o meu cliente espera de mim. E eu faço isso tendo conhecimento profundo de quem é o meu cliente. A gente já falou várias vezes aqui da importância de conhecer o seu avatar, da importância de dar valor às personalidades que fazem parte da sua comunidade. A gente é ser humano e viemos daquele aspecto, a gente era muito tribal, né? O senso de comunidade, quando a gente se sente presente e a gente sente que tem uma sintonia com aquilo que a gente busca, quando a gente encontra assim, é incrível, é um relacionamento para uma vida inteira. Eu não preciso ficar procurando um novo profissional daquela especialidade, porque ele verdadeiramente se importa, eu encontro ali todas as informações que eu preciso. Então é uma experiência de encantamento que me faz querer mais daquilo. Talvez até um médico que saiba exatamente como explicar a importância desses tais procedimentos estéticos e de rejuvenescimentos pode fazer um convencimento a mim que, por exemplo, tem uma atitude de que, não, pra mim tudo bem, eu não penso muito em fazer botox, por exemplo, acho que eu não preciso, eu não penso em cirurgia plástica, eu não quero preenchimento labial, mas talvez tenha algum outro procedimento que você oferta que pode ser muito condizente com o resultado que eu estou buscando. E se você é alguém que está aqui na internet se posicionando, se importando verdadeiramente, produzindo conteúdo e sendo relevante, as chances são de que a sua oferta vai estar adequada para o público que você está atraindo. Então tem que ter muita similaridade. O que eu digo no meu discurso aqui na rede social não pode ser diferente do que eu farei no meu consultório. Tem que ter sintonia, sinergia, porque senão eu posiciono com uma linguagem Y e quero atrair um seguidor X. Se não tem coerência nessas estratégias de pensamento, palavra e ação por aqui, você corre um sério risco de não ter o sucesso que você tanto almeja. E aí é muito importante, então, o alinhamento de propósitos, porque a preferência crescente das marcas que compartilham as mesmas
convicções de você precisam estar alinhadas às causas. É como eu digo dos 3Ds para você ter sucesso na sua comunicação: disciplina, determinação e devoção a uma causa. É preciso que fique muito bem claro para as pessoas que fazem parte da sua audiência o que você tem afinidade e o que você, de certa forma, rejeita. Porque quando a gente consegue esse processo de identificação, quando eu tenho muita sintonia com o meu público, com as pessoas que eu pretendo atingir com a minha comunicação, as chances são de que eu estou trabalhando a minha reputação e a minha empresa vai sobreviver, eu vou alcançar sucesso e vou conseguir ter um lucro continuado, porque eu estou criando relacionamentos duráveis. Não são relacionamentos de uma única consulta, mas são relacionamentos para uma vida inteira, porque eu me posiciono como alguém capaz de resolver uma série de questões e de satisfazer uma série de necessidades e de realizar uma série de sonhos. Isso depende de cada momento da jornada. Então, marketing é produto, preço, promoção e praça. Quando a gente fala produto, pensando em médico, a gente está também falando em prestação de serviço. E quando a gente pensa nesse preço, esse preço pode se dividir em esferas de possibilidades de contato com você. E isso pode ter diferencial no seu preço. Você pode oferecer serviços mais premiums, mais golds, mais specials. Depende de qual é o seu grande objetivo. A arte e a ciência de escolher os mercados-alvo e de conquistar, reter e cultivar os clientes. Porque ninguém quer todo dia estar produzindo conteúdo para gerar uma nova audiência. Não é muito mais fácil você estimular na sua rotina a recorrência? A gente percebe que aqui na internet já tem alguns médicos que são influenciadores digitais, mas tem um mercado gigantesco por aí. É só você observar na sua comunidade, na sua região lá, onde você já é uma referência na sua especialidade. Quem são os médicos que têm influência digital, que estão presentes aqui no mundo online? É simplesmente um oceano azul as redes sociais para os médicos, porque são poucos médicos que estão enxergando esse mercado aqui. O Instagram era uma rede muito inspiracional, mas hoje é uma rede para relacionamento e para negócio, sim. É possível muitas contratações acontecerem por aqui. Vários dos médicos que hoje fazem parte do programa Master Médicos me conheceram graças à internet, graças a essa minha constância na produção de conteúdo. Eu cuido do meu jardim e deixo muito bem claro o potencial que eu tenho, as qualidades que eu tenho e toda a estratégia que faz parte da minha rotina. Quem chega aqui no meu Instagram e entende como é que funciona o meu calendário editorial, segunda tem uma live onde eu divido um livro, hoje eu tô falando do marketing de luxo na era da experiência e tem inúmeras outras coisas que acontecem por aqui. Todos os dias tem conteúdos novos. Então, é possível que você, sendo um seguidor novo por aqui, já tenha tido contato com o tipo de conteúdo, com o tipo de ferramenta, já escutou quais são os pilares bases do meu método, Vídeos que Vendem, do programa Master Médicos, o que isso faz, como os médicos se transformam em médicos de sucesso, mesmo que não tenha comprado um produto que é o meu treinamento online ou mesmo que não tenha contratado o meu programa de mentoria. Eu oferto essa possibilidade de acesso a mim de maneiras diferenciadas. Então, não necessariamente quem tem um relacionamento comercial comigo é quem se beneficia do meu conteúdo. Tem pessoas que se beneficiam do meu conteúdo e que sequer tiveram alguma relação contratual. E é isso que tem que se entender no mercado de luxo. A gente é relevante e a gente se faz presente e é dessa forma que a gente tem a possibilidade de estar na mente do nosso cliente. Porque eu não tenho que pensar que essa live que eu estou fazendo hoje, falando desse livro, da experiência, da importância do mercado de luxo, vai terminar por aqui. A gente está numa construção de relacionamento. Se você é um seguidor novo, seja muito bem-vindo, continue por aqui. Ative as notificações para você ficar sabendo de tudo de novo que acontece, porque todo dia tem conteúdo novo por aqui, porque eu tenho um carinho muito grande com essa minha comunidade. E tem gente que se beneficia de forma gratuita do que eu oferto. Então, você médico precisa entender que a gente precisa se doar.
É um ato de doação essa comunicação. A gente precisa se doar para que as pessoas nos tenham como referências, para que a gente possa se tornar cada vez mais presente na mente das pessoas. Quando a gente se faz presente na mente das pessoas, a gente tem a possibilidade de, quando essa pessoa necessitar de algo que só eu entrego, ela lembre de mim. É aquela história de fazer o trabalho de brand, assim, você faz um trabalho de formiguinha. Você vai ganhar novos seguidores? Vai, mas não são sobre números, são sobre pessoas. Então não fique apegado à quantidade de seguidores. Nesse mercado de luxo, de serviço premium, não é a quantidade, mas sim a qualidade do que está acontecendo, do que está sendo realizado no seu projeto. Bom, dá sequência aqui a arte, vou só tomar um gole d'água aqui, só um minuto, gente. Eu falei dos 4 P's, né? E aí a gente vai passar para a política de produto. O que é importante quando você olha para o seu produto ou quando você olha para o seu serviço? Eu falei que o mercado de luxo é essa busca pelo equilíbrio da tradição como pela inovação. Porque quando a gente tem verdadeiro amor por uma marca ou por uma prestação de serviço, a tradição conta muito. Todas as histórias que fazem parte daquela marca. Então, vez por outra, a gente vê, por exemplo, o lançamento de releituras, ou quem sabe o quanto é valorizado esse mercado vintage. Então, você tem que pensar em 3 pontos quando você pensa no produto ou quando você estiver pensando na sua prestação de serviço para estar presente nesse mercado de luxo, na era da experiência. Primeiro, a raridade, a exclusividade. Então, quando o seu paciente entende que o acesso a você é algo VIP, exclusivo, isso te dá chances de ter consultas, mais consultas particulares e menos dependência de convênios, de planos de saúde, porque você oferece uma experiência, uma possibilidade de encantamento. As pessoas têm brilho nos olhos por dizerem que escolheram você, que é você o profissional da confiança delas. E aí, qualidade, a gente já cansa de ouvir, não é mais uma coisa que é uma característica banal. Qualidade hoje é uma obrigação. E o senso estético, né? A arte tem tudo a ver com estética. Luxo é arte. Então, a arte de comunicar com excelência e tendo uma embalagem sedutora. O que é uma embalagem sedutora de uma pessoa? É você se desnudar de qualquer personagem, de qualquer máscara e entender que é sendo você, com esse seu jeito único, especial, com o sotaque que faz parte da sua característica, com a sua forma de gesticular, com a sua forma de se posicionar, o que você escolhe para se vestir. Tudo isso conta, essa é a embalagem e ela é sedutora, ela vai ser mais sedutora quanto mais você estiver disposta a se doar. E aí a gente vê no mercado de luxo séries que são limitadas, seja pelo tempo ou pelo período ou época do ano que acontece, coleções cápsulas, temas para inspirar, parcerias, novos serviços, designer, isso tudo envolve, vamos dizer, a embalagem. Então, voltando para cá, se fosse para a gente pensar na qualidade do que você oferta, então qual é a sua embalagem? Como é que você distribui a sua produção de conteúdo dentro da sua rotina? Como é que você faz aquela história que a gente conversou do planejamento? Quanto tempo você costuma se dedicar à sua produção de conteúdo por aqui? Os médicos são pessoas que costumam sofrer com a questão do tempo. Porque tem plantão, às vezes tem agendas lotadas e uma rotina muito exacerbada, né? Porque o médico costuma trabalhar muito e tem que buscar muitas qualificações. Como é que você está dedicando o seu tempo para se fazer presente e marcar presença aqui nas redes sociais? Você tem dedicado parte da sua jornada para isso? Porque quem não é visto não é lembrado. Então é muito importante esse seu cuidado com as suas redes sociais. É legal ter uma agência, um designer, alguém que vai oferecer uma consultoria estratégica? Joia! Agora, uma agência que começa a fazer panfletagem virtual, que tudo que você produz é igual, que não imprime a sua identidade, que aquela pessoa que te conhece lê aquela legenda
e não te encontra, não consegue perceber a sua voz, porque um bom conteúdo é aquele conteúdo que mesmo quando é no formato de texto, aqui no meu Instagram, se você quiser passear pelo feed depois você vai entender, eu faço uma sequência hoje como? É uma foto, um vídeo de 1 minuto e um vídeo maior, né? Que é o vídeo raiz que eles falam, que é o meu vídeo do IGTV. Por que que eu faço essa estratégia? Porque eu sei que os médicos são pessoas que às vezes não podem ouvir o Instagram, mas podem ler e aprender pela leitura. Então eu tenho esse cuidado de fotos e de texto. E esse conteúdo de 1 minuto eu ainda tenho cuidado de deixar um conteúdo legendado. Porque às vezes as pessoas estão em situações que não podem ouvir, mas podem ler. Então tá lá a informação traduzida na forma de legenda de 1 minuto. E aí um vídeo maior, que a gente chama por aqui de conteúdo raiz, que é aquele onde você tem mais de 1 minuto, aqui no Instagram, no IGTV, para quem não tem 10 mil seguidores, pode chegar até 15 minutos, é uma oportunidade da pessoa ter um contato mais intenso com você. Então essa rede de relacionamento vai se formando dessa forma. As pessoas vão entendendo o que é o meu método, vão percebendo como é a minha forma de comunicação, como é que é a estratégia de conteúdo que eu defendo. Essa história do jardim, de prepara seu jardim que as borboletas chegam, é exatamente assim que funciona. Vários médicos passeando pelo Instagram, buscando se inspirar ou buscando informação ou em busca de conteúdo, chegam até o meu Instagram, conhecem a minha forma de trabalho e têm a chance de ter uma experiência comigo. Uma experiência com muita proximidade ou uma experiência com o método em si, porque é alguém que tem um dinamismo e que consegue se desenrolar e não precisa do pegar nas mãos para caminhar juntos. Então, gente, passando pelo preço, a segunda coisa do produto, né, que a gente falou, a segunda coisa é o preço. Gente, tem que ter cuidado. Eu sei que, inclusive, o marketing médico autoriza promoções, divulgar preços. Tenha cuidado, porque se você quer se posicionar no mercado de luxo, na era da experiência, ficar fazendo muitas promoções ou oferecendo muitos descontos pode diminuir o seu prestígio com a sua audiência. Sabe, você criar uma fama de que você é alguém que sempre dá desconto? Alguém que sempre faz promoção, aí você nunca vai conseguir vender o seu preço cheio, porque o valor advém do que o consumidor percebe de você e não do que você diz para ele. Porque é exatamente assim que funciona na comunicação. Você vem até aqui, se posiciona como alguém que tem o conhecimento, que tem propriedade, consegue profundidade em alguma questão, em algum assunto onde você é um especialista, você é um detentor do conhecimento, e aí ao se posicionar dessa maneira, você abre a possibilidade de ter preços diferenciados, porque você não está mais falando de preço, mas está sim falando de valor. Então, por que tem médicos que cobram consultas de R$150 e às vezes estão com a agenda vazia, e tem médicos que cobram consultas de R$450 e estão com agendas cheias? Você consegue me responder isso? Por que que tem gente que mesmo cobrando menos não consegue ter a agenda lotada? Talvez porque não se posiciona por aqui, não tem uma presença digital, não está no mundo digital, as pessoas não conseguem te encontrar. Quem não é visto não é lembrado e não consegue ser percebido como alguém de valor. Porque valor é algo que as pessoas percebem sobre você e não algo que você diz sobre você mesmo. Então, quando você se importa, quando você deixa transbordar o seu conhecimento, você tem a chance de construir um relacionamento de qualidade, de dar mais visibilidade ao que você faz e, por consequência, ter mais vendas. Mas mais vendas não necessariamente precisar ter uma agenda lotada para ter a prosperidade e a abundância que você sonha para sua vida. Mas você pode abrir mão de uma agenda lotada porque você recebe um preço justo pelo seu trabalho. Porque as pessoas valorizam o resultado que você entrega. Porque aqui no digital, a gente não fala muito sobre perspectivas de forma muito subjetiva. Aqui a coisa precisa ser mais objetiva e mais clara. Então,
É a lei do Pareto, quando a gente fala na geração de conteúdo. Você vai fazer 80% de doação, de geração de valor. E aí 20% você faz de venda. Mas como que o médico vai vender? Eu não posso mostrar antes e depois. Eu não posso mostrar o meu cliente. Tem várias formas de se fazer isso. Você pode falar dos seus bastidores. Você pode contar as histórias de sucesso que você tem. Você pode abrir uma live, dividir a tela com um paciente que teve um super resultado de um protocolo, de um atendimento que você fez e ele compartilhar os resultados que ele teve. E as redes sociais, antigamente a gente precisava ficar fazendo pesquisa de opinião. Hoje, as pessoas quando vivem uma experiência, quando estão encantadas pelo atendimento que receberam, elas fazem questão de querer comunicar isso com o mundo. Então é de forma muito natural. Quantas vezes você já não viu um paciente que às vezes liga o stories lá e conta do quanto ficou satisfeito por um procedimento que executou com você? Isso acontece de forma muito natural. Então tenha o cuidado de entender que é só você que pode fazer a diferença do seu negócio. É legal ter uma agência, ter um gestor de mídias sociais, se você não tem tempo para se dedicar a isso. Mas você pode, uma rotina muito estratégica, de 15 minutos por dia, se fazer presente por aqui, como protagonista, assumir as rédeas do seu negócio e ficar satisfeito com o resultado. Porque quando a gente imprime a nossa pessoalidade, quando é a gente mesmo, faz diferença. Faz muita diferença. E aí trabalhar com os colaboradores também funciona muito. Então na sua região, se tiver um grande influenciador digital ou um micro influenciador digital, é preciso entender que não é sobre números e sim sobre pessoas e sim sobre ter uma comunidade engajada que tem um senso de pertencimento com você. E falando de marketing, a gente está falando de 4 P's, falando da importância do produto. Então, que a embalagem seja muito bem preparada. Falamos do segundo ponto, que é a questão do preço. Mais do que um preço puro e simples, é uma geração de valor, porque você precisa ser percebido como alguém capaz de gerar resultado. É isso que vai fazer você oferecer uma situação de encantamento para os seus pacientes, de tal modo que eles vão amar serem seus pacientes recorrentes e você não vai precisar ficar naquela busca desenfreada por cada vez mais um. Dando sequência, vamos falar agora sobre a questão da política de distribuição. Aqui seria o P da promoção. O que acontece? É muito importante ter alguns cuidados. As grandes marcas nesse segmento de luxo, elas cuidam da arquitetura, a imagem da marca, o design, e é uma marca que trabalha muito a questão da escassez. Quem aí não lembra como acontece nos lançamentos de novos iPhones? As filas que acontecem e o quanto há uma escassez, há uma construção de uma ideia de que são seletivas as pessoas. Você é visto como alguém muito especial. A experiência de compra do cliente de luxo é exigente. Então é preciso cuidar, se a gente fala de médico, do seu consultório, das suas equipes de atendimento e de todos os contatos que a pessoa tem como você. As gentilezas, criar experiências para você ser memorável. Como eu falei já, a questão dos aspectos sensoriais que são tão importantes. Pensando na telemedicina, se vai acontecer uma teleconsulta, é preciso cuidar de toda essa jornada, desde a tentativa de marcação de uma teleconsulta com você, onde é muito importante que você tenha nas suas redes sociais links fáceis para que a pessoa chegou no seu Instagram, já encontrou o seu conteúdo, viu a sua especialidade, identificou-se com você, percebeu que você é mesmo o médico que ela quer escolher e que ela quer dar o seu sim. Então, que tenha um link direto para um WhatsApp de atendimento na sua clínica, ou que tenha uma possibilidade de uma agenda no Google, por exemplo, onde você já permite que o paciente marque a sua consulta e não crie aquela sensação de sofrimento, de dificuldade de acesso até você. Crie estratégias e ferramentas que vão te permitir ser mais ágil, porque se as pessoas estão cada vez com menos tempo, o tempo tem sido um ativo tão valioso,
tenha esse cuidado de facilitar o acesso a você, não necessariamente a você de forma imediata, mas crie uma forma com que o paciente chegou, ele quer ter uma experiência com você, é alguém que quer contratar, marcar uma teleconsulta com você, dele ser muito bem atendido em todas essas etapas, desde a hora que chegou no seu Instagram e que tem alguma dúvida se você é ou não exatamente o que ele precisa, mas ter isso de forma muito clara e entender como você pode ajudar nesse processo, como as pessoas que chegam até você conseguem facilitar, tem que ser facilitado o acesso a você. Uma marca de luxo oferece não só um produto premium, mas um atendimento premium. Sabe aquela sensação de que o meu paciente sente que ele é VIP? Ele sente que ele é exclusivo e que ele tem uma experiência diferente? Ele me escolhe porque ele sabe que por aqui ele não vai encontrar obstáculos, muito pelo contrário, ele vai ter uma experiência incrível que mais do que ter uma recorrência comigo, marcando uma nova consulta, ele vai estar muito bem preparado para me recomendar para outra pessoa, para um amigo, para um familiar, para alguém que talvez precise de um atendimento que eu seja capaz de fazer. Então, transforme os seus pacientes em propagadores da sua marca. Isso é muito importante. Falamos então do produto, do preço, da questão da distribuição, que aí a gente está falando dos pontos de contato com você, e aí o que é mais importante, claro, nesse segmento de comunicação, que é o que eu amo, né? Que é de preparar. Menos é mais. Dos 4 P's do marketing, falei da importância do produto, que é você ter esse cuidado de elaborar um design, ter uma identidade visual para que as pessoas encontrem você de forma fácil e consigam entender os aspectos da sua marca. A questão do preço, porque a gente que não quer trocar tempo por dinheiro tem que pensar que é valor e não preço. Então, o quanto você se doa, como é que é o atendimento em toda a jornada com você? Como é que isso funciona, essa rotina? Como é que ela acontece? Como é que é o seu consultório? Como é que é uma ligação para um agendamento de uma sessão de telemedicina com você? A sua teleconsulta? Você tem alguém que oferece um acolhimento, que tem uma experiência de muita gentileza e que mostra diferencial nesse atendimento, que se importa verdadeiramente com o que está sendo questionado pelas pessoas que estão buscando pelo seu atendimento, isso é muito importante. E o último P, que é a questão da promoção, que aqui eu coloquei a palavra comunicação, que é o que a gente estava falando. Eu vou desativar os comentários aqui só para a gente enxergar, que é o que eu disse do menos é mais. E no digital, gente, é uma oportunidade de você oferecer os serviços adequados ao perfil das pessoas que chegam até você. É mais ou menos assim. Como no digital, aqui a gente tem algoritmo, aqui a gente tem várias formas de estratégia, você tem mais chances de acertar na oferta e mais do que isso, na satisfação do seu cliente, do seu paciente. Então, no mercado de luxo, é um estímulo à compra bem subliminar. Não tem ninguém falando compre aqui, mas ele envolve aspectos emocionais, porque ele consegue despertar desejo e é muito subjetivo. Às vezes uma cor chama mais a atenção da pessoa, a questão do ser exclusivo. Então, tá muito na moda o que eu disse dos programas de estágio, programas de mentoria. É uma possibilidade de uma oferta de serviço premium e de um contato, uma experiência mais exclusiva com você. Então, tem que transmitir valores para que sua marca se mantenha viva, com conteúdo relevante e envolvente.